2 estudantes morreram na terça-feira passada e 14 ficaram feridos quando um colega de classe abriu fogo do lado de fora de uma escola em Benton, no estado do Kentucky. Foi o terceiro tiroteio em uma escola dos Estados Unidos em 48 horas e o 11º desde o início do ano. As vítimas foram Bailey Out e Preston Cope, ambos de 15 anos. Um adolescente da mesma idade foi preso e acusado pelo ataque. Os americanos têm aceitado essas atrocidades como algo comum, parte da vida aqui, comentou um leitor no site do New York Times. O caso colocou o assunto na pauta do dia dos jornais e reacendeu o debate sobre possíveis soluções para o problema, como capacitar professores para reagir em situações desse tipo, que já tem sido adotado em alguns estados nos EUA. Há um número crescente de políticos americanos que têm proposto novas leis que visam aumentar o número de armas de fogo nas escolas e em outros prédios públicos, além de armar professores e funcionários das escolas como meios de defesa. Horas após o tiroteio, por exemplo, o senador republicano Steve West apresentou um projeto de lei que permitiria às escolas do Kentucky contar com patrulhas de segurança armadas. O projeto, que recebeu o apoio interpartidário do senador democrata Ray Jones, se junta a outro no estado que busca flexibilizar restrições a armas no entorno de universidades. Precisamos de agentes armados em todas as escolas do Kentucky, disse Jones. Esse é um preço pequeno a pagar se salvar a vida de uma criança. A proposta se soma a uma série de leis estaduais formuladas nos últimos anos para colocar mais armas nas escolas. Mais recentemente, em novembro, membros do Senado de Michigan, os estados americanos são bicamerais, têm Senado e Câmara, aprovaram um projeto que permitiria a professores nas escolas primárias, secundárias e de ensino médio manterem armas em um local sigiloso dentro da sala de aula. Legislação semelhante foi aprovada neste ano na Flórida, em Indiana, na Pensilvânia, em Mississippi, na Carolina do Sul e em West Virginia. Se bem-sucedidos, esses estados se juntariam a pelo menos 9 que já permitem algum tipo de porte de armas em instituições de ensino. Cada novo tiroteio em escolas reacendiu um longo debate sobre se a solução seria aumentar o controle sobre as armas ou relaxar as regras para porte delas. Se queremos falar sobre prevenção de tiroteios em escolas, deveríamos estar falando, em primeiro lugar, sobre impedir os jovens de terem armas nas mãos, disse Adam Skaggs, diretor do Gifford Law Center to Prevent Gun Violence, organização que defende a aprovação de leis, políticas e programas que ajudem a evitar a violência armada. Essas são as leis para as quais deveríamos estar discutindo. A multiplicação de iniciativas para armar professores e funcionários de escolas remonta a 2012, na esteira de um tiroteio ocorrido na escola primária de Sandy Hook, em Connecticut, em que 20 crianças e 6 professores morreram. Em meio à comoção pública gerada pelo massacre e à consequente pressão pública pelo controle de armas, a Associação Nacional do Rifle, NRA, na sigla em inglês, atuou fortemente na direção oposta. O único jeito de parar um cara mau com uma arma é ter um cara bom com uma arma, disse o vice-presidente executivo da entidade, Wayne LaPierre, uma semana após o tiroteio. A frase virou bordão e passou a servir como base para a atuação da NRA do Congresso americano, onde busca influenciar a formulação de leis. O grupo pró-armamento chegou a publicar documento exigindo a presença de agentes ou funcionários armados em todas as escolas dos Estados Unidos. Em 2013, um ano após o episódio em Sandy Hook, 7 estados promulgaram leis autorizando que professores e funcionários portassem armas. Nos últimos 2 ou 3 anos vimos uma explosão de projetos de lei para obrigar escolas a permitirem a presença de armas ou a armarem seus professores, disse Skaggs. E não se trata apenas de promover a ideia de que as pessoas precisam de armas nas escolas para estarem seguras. É a ideia de que as pessoas precisam de armas em todos os lugares, nas ruas, nos parques públicos e até em edifícios governamentais. Defensores das medidas afirmam que elas são a única maneira efetiva de proteger os alunos. Eles usam como argumento, por exemplo, as escolas em zonas rurais, mais afastadas,
onde uma resposta da polícia para uma situação de emergência, como um tiroteio, pode levar muito tempo. As zonas sem armas, por sua vez, estariam criando alvos vulneráveis, segundo esses grupos. No Kentucky, palco do tiroteio de terça-feira, o republicano Tim Murray apresentou projetos de lei em 2017 e 2018 em um esforço para diminuir restrições a armas nas escolas e universidades. Sempre que pessoas mal-intencionadas quiserem fazer mal aos outros em nosso país, incluindo a crianças inocentes, irão buscar locais onde sabem que haverá chances mínimas de resistência, disse ele, em entrevista por telefone. Mas permitir que cidadãos que cumprem a lei sejam devidamente treinados, devidamente avaliados, com uma verificação profunda de seu histórico, de antecedentes criminais, a isso são colocados obstáculos. Tiroteios em escolas passaram a chamar a atenção da opinião pública em abril de 1999, quando Eric Harris e Dylan Klebold assassinaram 12 estudantes e um professor na Columbine Eagle, uma escola de ensino médio em Littleton, Colorado. O saldo desse massacre já foi, no entanto, suplantado pelos tiroteios em Virginia Tech, na Universidade Estadual da Virgínia, com 33 mortos, na escola primária Sandy Hook, 25 mortos, e em outras 203 ocorrências com tiros em escolas ou no entorno delas. De acordo com um estudo do FBI que contemplou 160 casos envolvendo atiradores, entre os anos 2000 e 2013, aproximadamente um quarto dos casos ocorreu em ambientes educacionais e mais da metade foi registrado em escolas primárias ou secundárias. E as estatísticas não pararam por aí. 14 anos após Columbine, a aproximadamente 12 quilômetros de lá, Littleton foi palco de outro tiroteio. Portando duas armas, Cal Pearson, de 18 anos, foi até a Arapahoe Eagle, em dezembro de 2013, e atirou na cabeça de Clary Davis, de 17, antes de se matar na biblioteca da escola. Um dos primeiros policiais a chegarem ao local naquele dia foi Kim Cunningham, membro da SWAT, unidade de polícia especializada do ZEUA. Ainda em serviço, o policial agora treina professores para portar armas de fogo e reagir em situações em que haja ameaça de atiradores. Ministrado em 3 dias, o treinamento Faster, mais rápido, em português, é financiado pela organização Colorado's for Civil Liberties, do estado do Colorado. A programação inclui um dia de desenvolvimento de capacidade de raciocínio, que consiste em preparar os professores para a possibilidade de terem de atirar para matar um de seus próprios alunos. Cunningham, hoje com 44 anos, pede aos professores para fecharem os olhos e imaginarem o estudante entrando na sala de aula com uma arma. Na prática, o professor teria apenas uma fração de segundo para avaliar a situação e reagir. Essa é a parte mais difícil e emocional do treinamento e leva alguns dos participantes às lágrimas. Mas, se pudermos fazê-los vencer a situação primeiro em suas mentes, em um cenário real eles terão êxito, disse Cunningham. 5 membros da equipe da Fleming Eagle, situada no nordeste do estado, se voluntariaram no